é uma questão de padrão de beleza. Me permita fazer uma reflexão aqui que eu já me peguei fazendo, né, há bastante tempo. E me permita falar especificamente sobre bunda. Tá? Sim, e vou te dar o exemplo porque, assim, né, eu me lembro quando surgiu na televisão o grupo El Chan, lembra do grupo El Chan? Sim, e tinha claro, lá a Sheila Mello e tudo mais. E eu lembro que elas dançavam, elas rebolavam e elas tinham uma bunda bonita, uma bunda aparente. É um quadril que na época as mulheres queriam ter 1,10 m de... Isso. Tipo, elas queriam ter... E aquela bunda era o que se desejava em termos de padrão, né? As mulheres desejavam ter aquela bunda lá, os homens também desejavam, né? Mas enfim, e tudo bem, passou esse tempo. Sim. E daí veio uma outra onda de padrão, que pelo que eu me lembro, foi inaugurado talvez ali pelas paniquetes. Que era foi mais ou menos a época quando eu comecei a competir. Exato. Que daí era um padrão... Talvez, não sei se eu posso usar esse termo, anabolizado, né? Era um padrão maior. Mudou ali e começou a ter essa direção do que vemos hoje. E veja a questão, Paulo, que eu quero chegar é o seguinte. Aí depois, eu fui ver muito depois, assim, apareceu de novo um clipe do grupo El Chan e eu olhei para a bunda daquelas mulheres e falei, mas que bunda pequena. Mas que bunda magrinha, né? Olha, veja mas até o teu antigamente, olhar. Aquele era o padrão de beleza, né? Sim. E daí, agora não. Agora o padrão é outro, é um padrão anabolizado. E isso gerou um problema, porque para ter esse padrão novo de beleza, existe uma substância no meio que antes não existia. Sim. E isso tornou o padrão de beleza perigoso. E isso não vale só para bunda de mulher, não. Eu estou usando como exemplo. Sim. Mas o corpo do homem também, o músculo e tudo mais. Sim. Então eu acho que assim, esse padrão de beleza com o uso desse tipo de substância nos colocou em risco. Sim, porque, que nem eu te falei, existem uma lista a maioria, né, neste caso eles são sintéticos, né? Existe uma lista e esta lista geralmente ela tem uma relação e esta relação ela quais são os mais hepatotóxicos, quais são os extremamente tóxicos, quais são os que infelizmente levam à morte, né? Então, hoje em dia, obviamente, não, mas existe, eu não vou lembrar agora realmente qual é o nome, tem um que ele era altamente letal. Usou, não tinha estatística de gente viva que tem usado. Então, assim, sim, o que vamos voltar para o que eu te falei. Se você usa, você tem que ser responsável pelo que está fazendo. E só que acaba levando para, que nem você mesmo falou, você lembra de uma coisa, de um padrão que talvez se você não tivesse visto de novo, você não teria visto que você não teria achado que era pequeno. O padrão de beleza, porque no olhar de antigamente a beleza era igual, você sentia aquela atração. O padrão de beleza de antigamente era menos perigoso do que hoje. Não, sim. Sabe? Então, porque eu acho que nós não evoluímos nesse sentido. Nesta parte de... Para você construir, né? Para quem não conheceu, né? A Carla Pérez, né? Carla Pérez e a Sheila Mello, o que fazia? Elas treinavam a dança, né? Elas treinavam a coreografia para se apresentar. Só que elas também faziam o treino delas, né? E se não faziam, como que a gente faria para construir aquilo lá? É o basista, é agachamento, mas talvez se dedicavam mais... Talvez sabia que levava mais tempo. Ou genética também, né? Porque vamos falar que a genética ajuda bastante daí sim, né? também, porque na verdade, no claro. caso delas passavam por determinado... essa aqui é boa para... Né? Então, delas se encaixavam dentro do que daquele era padrão, a proposta, né? Também do que era o grupo ali, né? Mas, sim, realmente, essa questão como é que você falou da substância nos coloca mais em risco porque você está se expondo, você está escolhendo, só que você tem noção do que você vai colher porque você está plantando. Escolher plantar, você escolhe plantar, colher é inegável, você vai colher. O quê? Não sei. Claro, né? Vamos lá de novo, Paula, né? Eu não sou especialista e talvez um médico, sim, um farmacólogo, alguém, né? E olha só, todos os remédios que nós utilizamos para curar doença
numa proporção, também são venenos. Sim, exatamente. Tá não então, dá para pegar e isso. vamos com assim. A única coisa eu não vou dizer que eu estou sendo imparcial, porque eu já falei que eu não defendo. Só que a única coisa que eu vejo que é muito interessante é que essa pessoa, porque existe uma perda de saúde. No homem, sim, mas na mulher é muito mais visto, né? Quando a mulher entra no climatério. E quando ela vai caminhando para a menopausa, né? Então, assim, sim, existe um prejuízo muito grande. Só que aí é a questão do uso dos bioidênticos, né? Então, você vai fazer exames de sangue, você vai para um médico, ele vai te fazer toda essa recomendação. Por quê? Porque dependendo da taxa de hormônios femininos, agora falando em questão de mulher, né? Você vai ter uma perda óssea alta, você vai ter uma perda óssea que leva para osteopenia, osteoporose. Então, se você puder lançar mão dessa estratégia observada e controlada e acompanhada por um médico, você tem, sim, um padrão de qualidade que te leva a uma vida longa de massa muscular, uma vida longa de um grupamento muscular forte. Se você eventualmente tiver que ficar acamado, o que vai muito te sustentar é um músculo forte. Então, você tem coxas fortes, ela te sustenta meio deitado, mas se sustenta, entende? Claro. Então, a degradação vai acontecer de uma forma não rápida. A degradação no sentido assim, você vai ter perda muscular, mas aquilo ali mantém o teu sistema mais condicionado. Então, por isso que eu falo da terapia. Mas você está alicerçado e não é um coquetel, não é mLs, toque de caixa, não é isto. Nós estamos falando daí de questão de longevidade, né? E não de banalidade em relação a uma coisa que, sim, ela está levando para uma régua, para uma ponta da régua errada. Está perdendo você tem que vir para o meio. Então, às vezes, uma pessoa que... Vamos dizer assim, vamos usar o exemplo de uma pessoa que não se gosta, está se sentindo flácida, vou dizer uma pessoa, mulher, né? Tá ali, não está gostando, está se sentindo sem vício tá muscular. Com a autoestima baixa. Exato, tem toda essa parte, né? Aí ela dá de cara com essa, nossa, eu salvador da pátria, né? Daí pega e vai para outra ponta. Aí começa a usar e não consegue mais se libertar disso. Porque daí existe a dependência psicológica. Como que eu faço se eu parar? Para onde que eu vou? Eu vou voltar para o que eu era? Eu não vou dar conta disso? Então tem esse lado. Tem a dependência psicológica, a dependência de como que eu solto isso, sendo que eu fiquei tão bem, o meu percentual de gordura tão baixo. Nossa, meu músculo tá... Nossa, as gatinhas estão olhando, não sei o quê, né? Tem todas essas coisas. Então, existe também essa dependência. Não é só... eu vou sentar ali e olhar e faz mal para minha saúde. Não é tão fácil. A pessoa... Às vezes é mais fácil ela escolher em usar do que não parar de usar, né? Então, é o que eu sempre falo. Todo mundo tem razão. Pelo que eu estou falando aqui, e a pessoa que às vezes está me ouvindo e está me condenando ali por eu estar dizendo uma outra coisa, assim, né? Então, dentro das coisas que você quer para a sua vida, você sempre vai ter razão. Mas assim, eu acho que é importante a gente trazer aqui, né, esse entendimento claro em termos de saúde. Claro, eu não consigo entender por que um jovem de 20 e poucos anos que está em plena saúde, é saudável, ele precisa fazer esse uso de substância, porque o único efeito que ele está buscando é o estético. É o estético, porque ele não precisa. Tudo bem. Lá na reposição hormonal, que você falou que não é reposição, né? Que é, como é que terapia. É? Terapia de reposição hormonal. Tudo bem, eu mesmo, se chegar um momento e eu precisar, já passei dos 40, gente, isso é muito serei valoroso. adepto. E eu vejo que as pessoas que realmente fazem recebem um ânimo, um gás, e isso não é só físico, como também psicológico, em todos os sentidos. O decaimento dos hormônios te leva a ter insônia. Que nem eu falei assim, não é só frouxidão muscular. É frouxidão de tecido, às vezes teus próprios órgãos, né, estão mais com uma determinada frouxidão, porque é tudo estrutura.
Então, assim, é valoroso olhar isso. Mas aqui, como Mas a partir do acompanhamento de um médico, de um profissional, nós e não mais, estamos e de maneira falando controlada, desse uso desenfreado. Sim, claro. Viu? E ainda existe esse negócio de ficar... Essa questão de utilizar, né? O pessoal utilizar escondido de uma forma errada, essa questão de underground, assim, banheiro e não sei o que, né? Isso aí é altamente perigoso, né? Você pode se contaminar, tal, tem esses lados. Então, assim, se você for pegar pelo lado do não, o não é muito mais forte. Sim. Não é legal essa escolha. Porque o preço a se pagar é muito mais pesado. Mas a vida, olha, ela é muito certa, né? O ganho que você tem momentâneo, rápido, vai ter uma cobrança depois. E às vezes a imaturidade das pessoas não consegue perceber isso, né? Exato. Claro, né, Paulo? Vamos lá de novo. A gente está aqui falando, cada um faz o que quer, cada um assume os seus riscos, né? Então, assim, mas a gente vê algumas coisas que às vezes se assusta nesse sentido. E veja, ó, vamos lá, eu vou falar por mim. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 anos. Vivo uma vida saudável, me alimento da melhor maneira possível e eu não sinto a necessidade. Eu vejo que a minha taxa de testosterona está muito boa, eu vivo uma vida saudável, então eu não sei quando, se eu vou precisar fazer essa terapia de reposição, farei, mas não sei quando, porque eu acho que eu, ao ter uma vida saudável, eu posso prolongar isso, entende, né? Exatamente. Mas sou frango, né? Algumas pessoas olham pra mim treinando, eu frango, né? Mas é forte. Mas é uma opção. Você é forte. É forte. Eu acho que Lute eu sou. sempre pra ser forte. Né? Seja forte. Agora, aquela estética a gente não alcança sem tomar. Mas tudo bem, nem todo mundo quer também, viu, gente? Ter aquela estética. Tem gente que não quer. Tem gente que... Eu, na academia, eu fico reparando, Paula, as pessoas mais ou menos da minha faixa etária, que tem um corpo saudável e tudo mais, e eu sempre fico olhando e falo, poxa, esse cara deve ser natural. E daí eu admiro aquele cara ali que está nesse corre, né? Exato. Mas, mais uma vez, se você, meu querido, minha querida, querem fazer uso, viram vantagem nisso aí, fiquem à vontade, Sim, né? porque tem essa questão que você falou, a parte, tem gente que gosta de ficar com um perfil atlético, perfil longilíneo, talvez com alguma parte, alguns segmentos mais marcados, apenas definido. Mas tem quem gosta de ficar grande, de ficar volumoso, de ficar monstrão, né? Que nem você disse, tem gosto tem as meninas que gostam de ficar coxuda, ficar enorme e tal, e tá feliz, então tá tudo certo. E é bonito, veja, gente, eu acho também, né? O corpo ele fica desenhadão. Não dá pra tudo, dizer, né? que a galera não se cuida no sentido de comida, não dá pra tirar o mérito de que tá lá treinando, tá lá disciplinado, não é essa questão que a gente tá colocando, né? Porque sim, o pessoal não tá sentado lá tomando né? E esperando vir o shape. O shape não vem naturalmente, claro, vejo, o pessoal treina. Não estamos tirando essa questão de dedicação. A gente só está colocando numa balança de que talvez não seria tão ideal, né? Mas enfim, daí de novo, né? Escolha de cada um e que cada um depois, né, esteja preparado para enfrentar depois, se isso for ter algum efeito rebote, né? Mas assim, eu acho que o principal, né, e o fato de a gente tá tendo esse papo aqui e falar é a questão da saúde. E a gente quis falar sobre isso, né? Claro. A gente não tá querendo ser piegas aqui, vamos falar sobre, né? A gente quis conversar sobre isso, trocar uma ideia, refletir até essa parte de estética e eu tudo, quero, né? Paulo, poder trazer mais profissionais aqui que possam também, assim, tudo bem se alguém esclarecer a parte, né? E que sejam a favores e possam ser a favor também. Como eu falo, a legislação um dia pode mudar, um dia isso pode ser tratado de uma maneira diferente, com mais estudos que estão acontecendo, esses estudos, né? Sim. Então, existem muitos profissionais até no Brasil, os professores de farmacologia, assim, que eles são muito bons, entendem muito, sabem falar muito sobre isso, né? Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.